Mais uma vez, graças a Deus, estamos aqui de volta com o nosso programa EBD Spot. E dentro dessa oportunidade, nós estamos iniciando o segundo trimestre deste ano, né, que vai tratar sobre a carta de Paulo aos Romanos. Iremos estudar essa lição maravilhosa, falando sobre a carta de Paulo aos Romanos, e temos aí como comentarista o pastor José Gonçalves, né, que é um homem bastante erudito, um homem que tem estudado bastante e é uma referência para nós. Temos aí no vídeo, logo atrás dos irmãos, a imagem da lição e também do livro Maravilhosa Graça, produzida pelo nosso pastor. Então temos uma oportunidade imensa, irmão Galvão, de estarmos estudando essa lição, né? Graças a Deus. Eu quero convidar o nosso amado irmão para fazer a apresentação desse trimestre. Né? Porque quais são as lições que nós iremos estudar durante esses 3 meses? A paz do Senhor. A paz do Senhor, Manuel. A paz do Senhor para os irmãos também, que estamos de posse, né, conforme diz nosso Meliel. Nesse trimestre, uma oportunidade excelente de estudarmos essa maravilhosa carta do apóstolo Paulo, escrita aos irmãos que estavam em Roma, né? Segundo trimestre de 2016, lições de adulto, traz por tema a maravilhosa graça, né? Maravilhosa graça, o Evangelho de Jesus Cristo, revelado na carta aos Romanos. Inclusive, esse maravilhosa graça, expressão, é até a temática de um livro escrito pelo Philip Yancey. Inclusive, eu tive a oportunidade de ler esse livro, fiz até inclusive uma resenha dele. E esse livro Maravilhosa Graça, o Philip Yancey, ele vai trabalhar o aplicar da graça na vida das pessoas. Um livro bastante interessante, os irmãos podem encontrar inclusive esse livro com muita facilidade na internet e baixar esse livro para ler, e vai contribuir muito, né, para quando tratar especificamente sobre a questão da doutrina da graça. Então, como a outra lição, essa lição também ela traz 13 lições, né, no seu conteúdo geral. E no sumário da lição, a gente estuda primeiro hoje, né, iremos discorrer um pouco sobre a própria epístola aos Romanos. Então, o apóstolo Paulo ele vai trabalhar no primeiro, o autor da lição, como primeira lição, a análise em si da epístola aos Romanos. Segunda lição, ele vai falar sobre a necessidade universal da salvação em Cristo, né? Falamos da universalidade da salvação e certamente trataremos sobre a questão da expiação, se ela for universal ou for limitada, né? É uma discussão aí ampla entre os calvinistas e arminianos. Na lição 3, trataremos especificamente sobre a justificação somente pela fé em Jesus Cristo. A quarta lição, os benefícios da justificação. Na lição 5, trataremos sobre a temática que está estampada na capa, né, que é a maravilhosa graça. A lição 6, a lei, a carne e o espírito, e suas relações entre si. A lição 7, a vida segundo o espírito. O que é ser um crente cheio do espírito? O que é andar segundo o espírito? Na lição 8, falaremos sobre Israel no plano da redenção. Lição 9, a nova vida em Cristo. Na lição 10, veremos sobre os deveres civis, morais e espirituais. A lição de número 11, falaremos sobre a tolerância cristã. E a lição 12, a cosmovisão missionária. E por último, a última lição deste trimestre, falaremos sobre o cultivo das relações interpessoais, né? Então, temos, irmãos, uma excelente oportunidade para crescermos. Temos 3 meses aí à frente para nos dedicarmos ao estudo desta carta. Né? A gente todos os dias dedicar um tempo para ler a carta, porque é interessante nesse trimestre, como foi no trimestre passado, e muitas pessoas voltaram a atenção para ler o livro do Apocalipse. Verdade. Então, acho que é uma oportunidade ímpar também para a igreja, nesses 3 meses que se seguem, deterem-se para ler profundamente, se deter, meditar, refletir nessa carta do apóstolo Paulo aos irmãos, escrita à igreja dos irmãos lá de Roma. Amém. E a carta de Paulo aos Romanos, ela tem um valor histórico, né, na história da humanidade. Alguns acreditam que é o resumo de toda a Bíblia. Né? Alguns pensadores, alguns teólogos
Eu queria citar, por exemplo, sobre a perspectiva do livro de Romanos, algo que está aqui no livro, um manual bíblico de Ricken, algumas perspectivas da carta aos Romanos, por exemplo, e alguns homens que falaram algumas coisas sobre isso. Philippe Melanchthon diz que é um resumo da doutrina cristã. Thomas Drax diz que a quinta essência é a perfeição da doutrina da salvação. Samuel Taylor diz que é o livro mais profundo que já existiu, a carta de Paulo aos Romanos. O Evangelho, F.F. Bruce vai dizer que é o Evangelho segundo Paulo, né, que Paulo traz. E é interessante também, irmãos, falar sobre isso, um comentário bíblico, melhor dizendo, um comentário do uso do Antigo Testamento no Novo, o D.A. Carson. É importante também que os irmãos estejam lá olhando para esse livro, porque é interessante que Paulo vai fazer referência, sim, a muitos ensinos do Antigo Testamento. Sim, inclusive, um dos textos que, inclusive, está na lição de hoje, né, que é o último versículo do capítulo 1, lá quando diz, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito. Exatamente. Ele está citando aqui Abacuque. Abacuque. Não é? O justo viverá da fé. Exatamente. E há uma discussão muito ampla sobre isso aqui, quando Paulo cita Abacuque, porque a ideia lá de Abacuque é que o justo viverá pela fé. Mas a ideia lá de Abacuque, a ideia de fé lá é fidelidade. E aqui parece que fé é confiança. É o conjunto de doutrinas. Exatamente. Né? Então, o livro que o irmão citou é de suma importância, né, para a gente entender essa relação Antigo Testamento e Novo Testamento. Porque o apóstolo Paulo, ele cita muitas vezes o Antigo Testamento, mas muitas vezes fundamentando-se na Septuaginta, que é a tradução do Antigo Testamento, que foi escrita em hebraico para o grego. Exatamente. E não necessariamente nos textos maçoréticos, que é o hebraico em si. É interessante, Galvão, essa sua abordagem, porque Paulo não está trazendo algo novo. Sim. Paulo está trazendo algo que tem fundamento, algo que já foi escrito, né? Só que ele traz uma revelação mais clara acerca desses ensinos, né? Então, o próprio Jesus, quando falou do Evangelho das Boas Novas, ele fundamenta essa notícia de salvação no Antigo Testamento. Né? Então, aquilo, ele sempre está citando, visto que foi dito aos antigos, ao que está escrito, né? Então é importante. F.F. Bruce diz que é o Evangelho segundo Paulo, e eu acho interessante também aqui o que diz Martinho Lutero sobre a Carta aos Romanos. Sim. Ele que foi impactado fortemente pela leitura da Carta aos Romanos. Né? Ele diz assim, é de grande valor para um cristão não somente memorizar palavra por palavra, decorar, mas ocupar-se com ela diariamente. Como se fosse o pão diário da alma. Nunca será possível ler ou meditar além da conta. E quanto mais alguém lida com ela, mais preciosa ela se torna melhor. Inclusive o Lutero, ele achava, ele dizia, né, que a Epístola de Paulo aos Romanos era parte principal do Novo Testamento, ou seja, falava isso até colocando Romanos numa posição de superioridade aos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, dizia que Romanos era a parte principal do Novo Testamento porque ela sintetizava toda a doutrina do Evangelho. Né? Então, Lutero ele tinha um amor ferrenho pela carta de Paulo aos Romanos, inclusive escreveu um comentário aos Romanos. Verdade. Calbart, por exemplo, um pensador até neo-ortodoxo, ele converte-se a Cristo e foi extremamente edificado em ler os comentários de Lutero aos Romanos. Então, através de ele escutar, né, conhecer os comentários de Paulo, de Lutero sobre Romanos, ele encontra Cristo. Alexandre, antes da gente entrar na lição propriamente dita, falando de Paulo, da data, é importante também a gente já falar para os irmãos que estão assistindo sobre algumas obras que eles podem estar consultando. Né? O que o irmão poderia estar autorizando, né, ou indicando para os irmãos terem? Sim, assim, na verdade, eu estava até pesquisando essa semana alguns conteúdos que a gente pode encontrar de fácil acesso na internet, né? Porque às vezes as pessoas querem ler um comentário, às vezes têm acesso à internet, mas às vezes não tem livros em papel em casa, né?
Mas há vários sites, inclusive, não é que eu esteja fazendo propaganda aqui, mas é para os irmãos terem acesso. Por exemplo, há um site que é o Gospel Book. Nesse site você pode encontrar algumas obras escritas, comentários da carta de Paulo aos Romanos, que com certeza vai ajudar os irmãos na elaboração de suas aulas. Aqui a gente tem alguns livros aqui para mostrar para os irmãos, né, que tem um livro de John Stott, muito conhecido, que é a mensagem de Romanos, onde John Stott ele trabalha mesclando aqui um pouco de exegese com exposição, né, da carta de Paulo aos Romanos, que é de grande valor. Tem um muito conhecido também, que você encontra facilmente nas livrarias do Hernando Dias Lopes, que é Romanos do Evangelho segundo Paulo, que ele vai trabalhar aqui de forma expositiva, não necessariamente exegética, mas de forma expositiva, ou seja, como se fossem pregações. Você poderia, a partir daqui, elaborar pregações para pregar. Também tem um comentário do Murray, né, John Murray, também aos Romanos. Tem um de Calbart, inclusive, que eu citei, que é um pouco exaustivo, né? São 858 páginas do comentário de Calbart aos Romanos, uma obra-prima dele. Ele de uma linha neo-ortodoxa. Tem isso também. Não é? E o comentário que o Eliel falou aqui, que é o comentário do uso do Antigo Testamento no Novo Testamento, não é? Escrito por Billy e D.A. Carson, que são os organizadores desse material aqui riquíssimo, onde a gente vai ter comentários do uso do Antigo Testamento e do Novo Testamento. Por exemplo, aquele texto que eu falei, 1,17, está lá em Abacu, ele é abordado nesse livro aqui, ele faz uma análise muito interessante. Um outro livro também que ajudou muito a gente, quando estudamos trimestre passado as cartas de Paulo a Timóteo, as cartas pastorais e a Tito, que é o Dicionário de Paulo e suas cartas da editora Paulus, né, Vida Nova e Edson Zoel. É um conjunto aqui de 3 editoras na elaboração desse trabalho, que é extenso, né, que é o Dicionário de Paulo e suas cartas. Então, assim, há vários materiais que podem ser utilizados como acréscimo e até como subsídio ao conteúdo da nossa lição. Claro, partindo das Escrituras, passando pela lição, e depois, com certeza, estamos livres também para procurar subsídios que vai corroborar com o que o autor da lição vai tratar aqui. Sempre lembrando que dentro de uma perspectiva de uma teologia pentecostal, a gente tem que partir da lição. Exato. Porque muitas vezes a gente vai para um dos comentários, eu até semana estava conversando que eu baixei o livro de Calbart, né, pela internet, de Romanos, e algumas pessoas se canalizaram, assim, mano, o senhor vai ler Calbart para trabalhar a lição em sala de aula? Eu disse, não, eu não vou ler Calbart para trabalhar a lição em sala de aula, eu vou ler Calbart como uma opção a mais, um subsídio a mais. Até em termos apologéticos, até de soma também, porque eles falam algumas coisas que são bem coerentes. Porque assim, não, o cara era liberal, ele não era liberal, era neo-ortodoxo, e a gente vai entrar na discussão agora, e algumas pessoas já olham ele de forma suspeita. Claro, tem coisas que ele diz que eu não concordo, mas tem muita coisa rica que ele traz num comentário de 858 páginas, não tem nada de bom, brincadeira. Exatamente. Irmão Alexandre, eu também, a gente pode citar também o livro, né, do autor da lição, o pastor José Gonçalves, né? O próprio livro. Aqui atrás, o autor da lição. E eu quero ler. Está na promoção, lá então vamos fazer aí na sala lá da Superintendência em Abreu Lima, R$16, de R$19,90 por 16. Olha aí, irmãos. Então, o pessoal e é um também bom livro, já dá uma olhadinha e barato. Porque o autor da lição, ele trabalha aqui de uma forma resumida, até porque a estrutura da lição não permite. É verdade. Mas aí tem um livro como subsídio, onde desenvolve cada capítulo. Melhor, exatamente. Então o professor vai lá, adquira, que com certeza vai ter maiores informações. Muito bem. Diante das referências de livros que o nosso irmão Alexandre Galvão ele indicou para os irmãos, no livro do pastor José Gonçalves, que é o livro que dá apoio à lição, no final da introdução do livro, ele faz um comentário acerca de que ele mesmo fez pesquisas dentro desses livros, né? E ele diz uma coisa interessante, assim, por último, ele está no final aí da introdução, ele diz assim, por último, as citações que faço neste livro de várias obras, muitas delas escritas por teólogos de diferentes confissões de fé, não significa que concordo com o que eles dizem, em tudo que eles dizem, melhor dizendo. Sim. Nem tampouco significa que concordo com suas crenças e confissões de fé. Cito-os tomando por base a validade de cada argumento que eles dizem. Sim. Levando isso em consideração, por exemplo, a gente tem aqui o livro do Hernando Dias Lopes. Muito bom, por sinal. É pastor presbiteriano, não é calvinista. Não é?
Então, certamente não. Com certeza tem pontos aqui ele trabalhando sobre eleição, Vai divergir, que claro. diverge de nossa teologia. Certo. No entanto, não significa dizer que tudo que está aqui não presta. Ele fez uma pesquisa. É excelente esse livro. Até mesmo porque ele é expositivo. Expositivo. Ele tem questões históricas, ele faz, até mesmo porque a elaboração desse livro aqui é como se ele fizesse citação de vários outros autores na elaboração desse livro. Exatamente. Então, é como o pastor José Gonçalves diz aí. Ou seja, não é porque a gente faz citação, quer dizer que a gente concorda com tudo. Com tudo. Com o que tá sendo E aí dito. eu termino, para a gente já entrar aí no comentário, que ele diz o seguinte, ele faço das minhas palavras de Tomás de Aquino. Ele toma lá o pensador... Inclusive citando o católico, né? Exatamente. Ele diz, o gênio intelectual da escolástica. Né? Aí ele diz assim, os argumentos não devem ser aceitos pela autoridade de quem diz, mas pela verdade do que se diz. Ou seja, é o diabo que está falando. É uma verdade? Não é verdade? Então não interessa se for o diabo que disse, é verdade. Agora, assim, só corroborando também com citação do livro, porque eu esqueci de citar, também tem aquela coleção, a clássica história de coleção do Dr. Martin Lloyd Jones. Muito bom, muito bom. São 16 capítulos romanos, se eu não me engano, são 16 Cara, é livros. exaustivo aquilo. Ou seja, é riquíssimo. É riquíssimo. Inclusive, eu estava conversando com o nosso vice-superintendente Marcelo, e ele Abraço disse que pra tem Marcelo. toda a coleção em PDF. Ele vai ter que me dar Aí essa. eu vou dar o pendrive dele, ele vai passar para minha coleção. Então, os irmãos que também tiverem interesse em adquirir essas obras, talvez não tenha fácil acesso, né? Os irmãos que é chegado a nós e até aqueles demais, pode lá no blog, posta lá dizendo que tem interesse para a gente entrar em contato e ver como passar para os irmãos. Exatamente. Os irmãos, nós estamos com a ideia aqui de abrir um Google Drive com o endereço e nós vamos deixar lá no Google Drive os livros. Aí os irmãos disponibilizados os livros em PDF para que os irmãos possam estar postando lá e estar sendo assim usados na elaboração de suas aulas de escola bíblica dominical. Né? Desde já nós agradecemos. E queremos também fazer citação do EBD na Net, que é outro canal que é ligado a nós, né? Que está sempre postando também os vídeos dos comentários bíblicos, dos comentários da lição. E tem um da superintendência que é o EBD na web, né? Na web, exatamente. Que na verdade você pode acessar lá no link da Ediadalco, que é o aplicativo disponibilizado pela convenção, e lá você vai encontrar a aula da semana, né? Os comentários pela superintendência da Escola Bíblica Dominical. Amém. E louvamos a Deus pela confiança dos irmãos que têm nos ajudado e têm nos autorizado também. Né? Que é o nosso superintendente, né? O vice-superintendente, todos que fazem parte da superintendência da IBD aqui na nossa área. Então vamos lá para o comentário da lição, né? Irmão Alexandre, a gente começa falando sobre a autoria, né? Sobre a autoria paulina. Foi levantado no século XVIII algumas críticas com relação à autoria paulina. Sim. Né? Uma delas seria, por exemplo, algumas palavras que aparecem, alguns termos que aparecem na carta de Romanos, que não é comum em outras cartas de Paulo. Isso vai acontecer também com carta aos Filipenses. Eles vão usar esse método de contrariar ou de contestar a autoria bíblica, principalmente do apóstolo Paulo, dentro dessas concepções. Porque a gente precisa entender que muitas das cartas que Paulo escreveu do próprio punho, outras não. Por exemplo, parece que a carta aos Romanos não foi bem escrita do próprio punho de Paulo. Como é que a gente pode trabalhar essa questão? É interessante essa questão, porque no primeiro versículo da carta, a gente vê Paulo, ele dizendo, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual por vós. Ele começa, né, a falar aqui que ele que é o escritor, então ele já inicia a carta com o nome dele, Paulo. Exato. Mas quando a gente vai para o capítulo 16, versículo 22, ele diz assim, eu, Tércio, que escrevi esta epístola de saúde no Senhor. Peraí, quem escreveu? Foi Paulo? Foi Tércio. Ou foi Tércio? Quem é esse Tércio? Que a gente parece que não pode falar desse camarada. Né? O autor da lição, ele fala muito bem aqui, e ele vai dizer que Paulo escreveu essa carta com o auxílio de Tércio. Exatamente. Né? E ele vai falar aqui que Tércio era o amanuense, era o escrevente, era o escrivão de Paulo.
Então, Paulo, ele ditava e Tércio escrevia, né? Em algumas outras ocasiões, talvez Tércio até escrevia com uma certa liberdade aquilo, mas claro que aquilo tinha que passar pelo crivo de Paulo. É lógico. Então, o autor da lição ele vai dizer aqui que era costume da época permitir que o comandante tivesse certa liberdade na redação do documento, agindo como uma espécie de taquígrafo, não é? E, inclusive, o irmão Eliel até leu aí uma descrição aí do grego, né, técnica, dessa palavra taquígrafo, e isso é interessante passar para os irmãos. O que significa essa palavra taquígrafo? Vamos lá. Vamos lá. A palavra taquígrafo, né, vem de taquigrafia, né? Sim. São duas palavras aí do grego, a palavra tax, que é rápido, rápida grafia ou rápida escrita, ou também chamada de estonografia, que também vem do grego, que são palavras similares, éstenos significa estreito, né, ou seja, diminuir, estreito, e grafei, que é o verbo escrever ou gravar. Então é um termo geral que define todo o método abreviado ou simbólico da escrita, com o objetivo de melhorar a velocidade da escrita. Então é possível que esses amanuenses usassem desse recurso, né, de ser taquigrafia, que é escrever de forma mais rápida, porque Paulo, como o irmão acabou de dizer, Paulo está ditando, né, talvez, muitas vezes, rápido, e ele precisa acompanhar o pensamento de Paulo. Inclusive, é a ideia de abreviação, você abreviar, né? Inclusive, a gente estava até conversando aqui até então, sobre até hoje na internet. Você escreve tudo abreviado, você, é VC, porque antigamente, né, dentro até da língua portuguesa, era voz me ser. Voz me ser. Aí estava muito grande, aí não, bora botar você. Mudou. Aí hoje em dia é VC. É verdade. Não é? Daqui a pouco o camarada só está com um acentozinho, né? Ou então C, hoje era você, agora C, agora só é VC. Daqui a pouco é só o acento. O cara fala assim, já está se referindo a você, ou seja, a ideia é diminuir. Mas isso aqui é importante salientar, porque, como foi dito, né, que alguns críticos argumentam que algumas passagens da carta de Paulo aos Romanos é complicada, porque há algumas afirmações, algumas palavras que talvez não é próprio em outras cartas. Exatamente. Porém, Leão, segundo muitos estudiosos, vão dizer, e de forma muito clara, por exemplo, no dicionário de Paulo Suas Cartas, ele cita isso, de que das cartas paulinas, a carta aos Romanos é a menos problemática. É verdade. Não problemática no sentido de difícil compreensão, Não. porque Paulo vai trabalhar aqui de profundas doutrinas bíblicas, extremamente complexas. No entanto, quando ele diz que a carta de Paulo é a menos problemática, é problemática a respeito disso, com relação a quem foi o autor, para quem foi escrita, qual a data que foi escrita. Então, isso aqui está muito claro na carta aos Romanos. Então, na verdade, um crítico se levanta para querer contestar a autoria de Paulo a esta carta, querer forçar demais. O negócio está muito claro que foi Paulo que escreveu a carta. É interessante, a gente vai fazer uma citação de John Murray, né, que, por sua vez, já foi citado por Dias Lopes. Né, Dias Lopes citando Murray, que ele diz assim: ao falar sobre a autoria paulina de Romanos, ele registra: esta é uma proposição que não precisamos de discussão. Ou seja, é como se assim, bora se preocupar com as coisas mais profundas. Esse recado já é tão profundo de ser problemático. E ele diz, porque um dos mais céticos, né, que é, no caso, Marcion, né, ele se rendeu diante das evidências de que foi Paulo que escreveu. Então, eu acredito que essa questão da autoria paulina deve estar resolvida. Agora sim, Léo, porque aqui vai dizer autor. Quem foi o autor? Foi Paulo. Isso. Mas quem é Paulo? Eu acho que isso aqui é importante também, como informação que talvez não tenha aqui na lição, porque Paulo já é tão conhecido. É verdade. Mas seria interessante a gente falar de Paulo, porque o nome Paulo era um nome latino. Exatamente. Era um nome romano. A língua romana até então era a língua latina. Exato. E Paulo recebe esse nome Paulo, que era a forma latina do nome original dele, que é Saulo. Saulo, que por sua vez já é Saul, do hebraico, que é uma linhagem hebraica. Né? Então, Saulo de Tarso, que vai falar, né, a expressão lá na Bíblia. Né? Então, é importante dizer que Paulo ele era cidadão tanto judeu
quanto cidadão romano. Exatamente. Né? Paulo ele era um cidadão, tanto romano como cidadão judeu. Ele era filho de fariseu. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6. Exatamente. Ele era fariseu de fariseu, nas expressões de Paulo. Ele estudou numa escola na escola de Gamaliel, aos pés de um rabino chamado Gamaliel, que era da família, se não me engano, era neto de Hillel, Hillel, né, que foi um profundo e respeitado rabino, né, na época dele, como também Shammai havia a escola de Hillel, a escola de Shammai, e havia divergências entre essas duas escolas rabinas. E Paulo, ele aprende aos pés de Gamaliel. Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 34, e no capítulo 22, versículo 3 de Atos dos Apóstolos. Então, Paulo, ele era um profundo conhecedor da lei. Não é? Discute-se até se Paulo era um rabino. Não é? Algumas controvérsias com relação a isso. Paulo era ou não rabino. Possivelmente acredito que não, porque para ser um rabino, isso só era reconhecido um rabino, o doutor da lei, um escriba, após os 40 anos. Eu, sinceramente, não sei se Paulo era mais novo que isso quando entrega sua vida a Cristo. Mas, assim, Paulo não faz menção em dizer que ele era um rabino. Não, ele era fariseu, né? Era fariseu. Aí alguém diz assim, então ele não era escriba. Ora, mas havia muitos escribas que eram fariseus. A gente tem que entender essa diferenciação, porque o escriba não era o partido religioso. Exatamente. O escriba era o doutor da lei, que poderia ser ou não fariseu. Então a gente faz essa distinção. Paulo era da tribo de Benjamim, isso é importante salientar. Então Paulo era um judeu, uma criança judia com 11 anos de idade, ela já sabia a Torá e os escritos, tudo decoradozinho. Então Paulo era um profundo conhecedor da lei. Uma outra vez eu tenho uma pregação de um pastor de São Paulo, pastor Barbosa, e ele pregando, ele dizia que ele diz assim, Paulo era o arquiteto doutrinário de Deus. Eu achei linda aquela expressão, né? Então Deus se utiliza da capacidade também literária de um homem para revelar a profundidade do seu evangelho à igreja. Amém. E pela próprio texto da carta de Paulo é interessante que ele se apresenta, né? A gente viu aí a origem do nome e tal, mas ele se apresenta, quem sou eu? Quem está escrevendo esta carta? Né? E é interessante a forma como ele começa essa descrição de quem é Paulo. Né? Então, eu não sei, talvez hoje, irmão Alexandre, se o senhor for chamado para pregar uma das grandes catedrais aí, ou em um grande público, eu não sei como é que nós, como ocidentais que somos, interessante isso. Vamos a se apresentar. Porque assim, hoje em dia a gente vê muitos camaradas aí que vai pregar. Está aqui do meu lado. Outra. Aí, ou então um livro. Um livro, né? Pega um livro, ou então o camarada vai pregar e embaixo tem a descrição do cara. Fulano de tal, formado na faculdade tal, bacharel das quantas, PhD e tal, escreveu tal livro, fez isso, fez aquilo outro, e o cara quase anjo. Mas Paulo, quando ele começa o escrito dele, e como eu disse, levando em consideração que Paulo estudou uma das melhores, se não a melhor escola de rabinos da época Exatamente. dele. Paulo conhecia decorado, isso era natural, toda criança. Natural, exatamente. A Torá, exatamente, composta pelos primeiros 5 livros da Bíblia. Imagina se decorar Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. Será que ele conhecia de filosofia também? Provavelmente. Paulo discute lá com os históricos e epicureus filosofia. Né? Então Paulo era um profundo conhecedor das escrituras, da filosofia, da cultura de sua época. Paulo tem uma capacidade imensa. Mas ele começa a carta dizendo o quê? Paulo, servo de Jesus Cristo. Escravo de Jesus Cristo. A palavra grega aí é doulos, né? Doulos, escravo, eu sou servo. E eu fui chamado para ser apóstolo. Né? Então, Paulo, ele inicia, e Calbart, no comentário dele aos Romanos, e ele diz isso, que Paulo poderia se apresentar como um grande intelectual. Mas ele não faz isso. Por que ele não faz isso? Que ele era um grande intelectual. Porque o que importa não é o mensageiro, é a mensagem. Eu sou mensageiro de quê? Eu sou escravo de quem? De Jesus Cristo. É Jesus que tem que aparecer, não eu. É a mensagem é o evangelho de Cristo, né? É isso que ele diz aqui, né? Fui chamado, separado para quê? Para aparecer, para ser demonstrado como um grande... Não, eu fui separado e chamado para quê? Para apresentar,
para ser o canal mediante o qual Deus iria apresentar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, isso aí é interessante. Essa abordagem, né, da apresentação de Paulo como escravo, que a melhor tradução seria realmente essa, escravo, porque a palavra dulos remete à ideia daquele escravo que ficava no navio, porque os navios antigamente, né, havia os escravos que ficavam na parte inferior dos navios, onde vários escravos com remo, né, havia abertura, furos, né, com aquele remo, e ficava no meio ali daqueles escravos os algozes, né, com tambor para poder marcar, né, as remadas, a batida, e eles eram chamados de dulos. E a ideia é essa, é o escravo que está abaixo, né? E é interessante essa questão que Paulo diz. Mas a pergunta, e eu quero citar aqui, tem um professor nosso lá do Seminário Pentecostal do Nordeste, que é o pastor Eucias, né, que ele ensina homilética e tal, e ele outro dia conversando com ele disse, eu tenho um projeto, eu estou aqui já divulgando, né, o projeto dele, que é descrever Romanos numa perspectiva de interlocução, né, porque a ideia é realmente do diatribe, né, que o próprio comentarista, não sei se ele fala na lição, mas no livro eu não me recordo, mas ele fala na lição também, né, que Paulo está ali com uma interlocução imaginária, alguém que ele está conversando, respondendo, fazendo perguntas e respondendo ao mesmo tempo, né? A pergunta é, Paulo, você diz que é escravo de Jesus Cristo, né? E você diz que é apóstolo. Ora, pelo que eu sei, você não andou com Cristo, né? Você não esteve seria no uma colégio. Pergunta imaginária. Uma pergunta, seria uma pergunta imaginária, né? Como foi que isso aconteceu? Como é que você se torna servo de Jesus Cristo, apóstolo? Né? Como é que isso acontece? E ele, na própria carta, responde: pela graça de Deus. A graça de Deus me alcançou. E a graça de Deus alcança ele de uma tal forma que, mesmo ele se considerando como um abortivo, né? Ele vai dizer posteriormente, como aquele que vem depois por último, ele diz que é o menor. Né? É interessante as abordagens dele. Ele diz que é o menor, ele diz que é o abortivo, mas ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, eu trabalhei mais do que todos eles. Mas interessante, Léo, é que ele diz assim, eu sou servo, mas ele diz com orgulho. Com orgulho, é verdade. Nessa posição que a gente pode ter orgulho. Mas orgulho na perspectiva de dizer assim, eu tenho prazer em dizer que eu sou escravo de Jesus Cristo. Outro dia eu estava vendo um comentário de convidar o Dr. Billy Graham, o pastor Billy Graham, né, norte-americano, muito conhecido, grande evangelista norte-americano. Já está bem velhinho já, né? Está no final já do ministério dele, mas quando ele ainda novo, convidaram ele quando ele estava no auge, pregando muito o evangelho, e convidaram ele para se candidatar a ser presidente dos Estados Unidos. E ele até disse assim, vocês estão me chamando para descer de nível. Mas como assim, pastor, descer de nível? Isso é simples pastor, a gente está chamando o senhor para ser o presidente dos Estados Unidos. Eu disse, não, eu sou embaixador do céu. Vocês querem me colocar como presidente de um país. Num país. Então, ou seja, a posição de servo está bem superior à posição de um presidente da república ou de um país. Então você vê que Paulo se apresenta como servo, claro, para demonstrar que grande é Cristo, que ele é servo de Cristo, e o que vale é a mensagem que vai sair da pena dele ou da boca dele, e não necessariamente o mensageiro. É o caso lá de João Batista, que ele cresce, que eu agora diminua nele, se referindo a Jesus Cristo. Mas isso é de sua importância para o desenvolvimento e compreensão de toda a carta. Então, a gente tem trabalhado essa questão, né? Sobre o local da carta, está bem entendido que seria Corinto, né? Paulo escreve lá de Corinto. E sobre o propósito da carta. Por que Paulo escreve essa carta aos Romanos? O que Paulo tem, né, em mente? Né? Porque, assim, o local e data é praticamente a unanimidade entre os estudiosos. Seria no ano 56, 57, também porque Paulo aqui em Romanos ele vai trabalhar sobre a questão
de os irmãos submeterem ao governo. Né? Nesse período, alguns estudiosos vão até dizer que Nero ele tinha elevado a taxação dos impostos Sim, sim. romano e estava havendo uma certa resistência por parte de muita gente. E é uma situação parecida com a realidade do Brasil hoje, né? Que o pessoal está aumentando os impostos para tapar os furos aí da corrupção. Complicado, né? Mas lá a questão havia possivelmente, e Nero de fato isso é histórico, está em registros históricos romanos, onde Nero ele eleva a taxação de impostos e era justamente nesse período, entre 56, 57, 58 depois de Cristo, que acontece isso. Então Paulo já recomenda aos irmãos, pessoal, submeta ao governo, obedeça às autoridades que nos foram constituídas por Deus, então Paulo também é trabalhado. Então as pessoas até dizem que Paulo possivelmente diz isso, partindo do pressuposto de que estava vendo isso aí, e também a questão da perseguição. E também Paulo, ele diz na carta aos Romanos, lá no capítulo 15, 16, que a ideia dele está, antes dele ir para lá, ele ia passar em Jerusalém para levar as ofertas. As ofertas, exatamente. Então isso é datado nesse período, entre 55, 56, 57. Então assim, isso está muito claro, não há divergência entre os estudiosos com relação ao local do qual ele escreve, que foi Corinto, como também da datação da carta de Paulo aos Romanos. Agora, qual o propósito? O destinatário também está claro. Destinatário são os santos, ou eles chamam de santos, né? O autor até levanta uma discussão aqui que eu achei muito interessante, porque algumas pessoas vão dizer que, na verdade, Paulo escreveu aos judeus que estavam radicados em Roma. Então, a galera, os judeus, está dispersão, que está lá em Roma. Então, Paulo escreveu aos judeus, não necessariamente aos gentios. Ora, mas Paulo é apóstolo de quem? Dos gentios. A igreja de Roma tinha judeus, lá tinha muitas sinagogas. Certamente tinha um movimento judaizante lá também. E Paulo, quando escreve lá, alguns vão dizer que ele escreveu para os judeus e não para os gentios, enquanto outros vão defender que Paulo escreveu para os gentios e não para os judeus. Ora, mas quando a gente pega no começo, no versículo de número 16, Paulo diz, porque não me envergonho do Evangelho, no 16, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do gentio. Então o autor, acredito sabiamente, ele diz que, porém, Paulo escreveu a igreja de Roma, uma igreja formada tanto por judeus como por gentios. Com certeza. Eu acredito também que é uma discussão, às vezes, até irrelevante. O fato é que eu acredito que a igreja era composta, de fato, por judeus e gentios. Sobre essa questão, é importante a gente... o senhor já falou aí da composição da igreja, né? Que tipo de pessoas a igreja de Roma ela é estabelecida. Então, a gente vê claramente que é judeus e gentios. E com relação à inauguração dessa igreja, há algumas linhas, né, de pensamento sobre quem formava, melhor dizendo, quando foi formado, como foi formada essa igreja de Roma, tendo em vista que Paulo não foi missionário em Roma. Né? Paulo não vai... Quem fundou a igreja de Roma? Quem fundou a igreja de Roma? Né? E diante de tanta perseguição que aconteceu lá em Roma, né? A gente vai ver alguns problemas acontecendo lá na cidade de Roma. Né? Lembrando que Roma é uma cidade capital do Império, onde tem todas as influências e tem todas as pessoas que estão lá. Então, o que a gente pode dizer sobre isso? Né? Então, algumas linhas que falam sobre essa formação. Uma delas diz que Pedro seria, por exemplo, um dos fundadores. Uma linha, vamos ser bem claro, católica, né? Apostólica romana. Propriamente católica. Para defender a sucessão papal, né? Com Pedro, o primeiro papa de Roma. Né? É interessante isso, Galvão, porque é importante a gente falar sobre essa questão de Pedro e de Roma, porque na Bíblia apologética, que eu quero dizer para os irmãos, é uma Bíblia muito boa. Essa aqui é uma nova edição, sim, porque ela vem com os apócrifos, né? Para que os irmãos possam também estar consultando as bases, né, de muitos ensinamentos católicos sobre, e também os novos apócrifos têm muito valor também histórico. Né? Mas ele diz uma coisa interessante aqui sobre essa questão que você está falando aqui, que é o seguinte, versículo 5, Paulo diz assim: pelo que recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, né? Entre todas as gentes pelo seu nome, entre os quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. Aí ele pega para a obediência da fé entre todas as gentes.
Aí ele diz, o catolicismo romano diz o seguinte: exigem de seus fiéis ordenados, fiéis ordenados, a obediência à fé exercida pelo ministério do ensino à hierarquia da igreja. Essa é justamente essa ideia de autoridade da igreja. Aí ele diz assim, a resposta apologética que ele dá para isso é o seguinte: o texto em estudo não respalda o interesse romano de exercer autoridade soberana e incondicional sobre o corpo clerical e sobre os fiéis. No primeiro versículo, constatamos que Paulo estava se referindo ao seu próprio apostolado, né? E não ao de Pedro e seus pretensos sucessores, que seriam os papas, né? Os padres, ou qualquer outro discípulo. Por outro lado, na sequência do texto de Atos, capítulo 1, versículo 15 a 26, Lucas nos mostra que é necessário mais do que ritualística humana para a consagração de um apóstolo. Versículos 21 e 22. E Paulo preenchia esses requisitos, porque lá em 1 Coríntios, capítulo 9, 1, 15, 5 a 8, tais fatos por si só negaria a pretensão humana de que o ministério do ensino católico estaria sendo mencionado nesta referência bíblica. Não tem nada a ver essa expressão aqui que Paulo está falando. Que seria Pedro, no caso, fundador da igreja da igreja de Roma. Que até mesmo, Eliel, por exemplo, no capítulo 15, versículo 20, da carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim, esforçando-me... deixa eu ler o versículo que antecede, né? No versículo 19 ele diz, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém, circunvizinhança, até o Ilírico, tenho divulgado o Evangelho de Cristo. Versículo 20. Esforçando-me deste modo, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado. Isso. E Cristo fora anunciado em Roma. Exatamente. Aí ele diz, por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. O que Paulo está dizendo? Eu não vou para um outro... se Pedro já passou em Roma... E já fundou a igreja. Já deixou toda a igreja bem estruturada. Não vou. Doutrinariamente, inclusive. Então não faz sentido eu ir lá. Ou escrever para os irmãos de lá, que a igreja já está bem. Está instruída. Estabelecida. Então, que os irmãos conheciam o Evangelho e tinham fé em Cristo, isso é discutível. Até mesmo porque aqui no versículo 8, está na leitura bíblica em classe, no capítulo 1, versículo 8, ele diz, primeiramente, dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Ou seja, os irmãos lá eram crentes, os cabos eram bons. Eram os crentes bons. A ponto de ele ser conhecido no mundo todo como os camaradas de fé, os irmãos, o mundo conhecia que dizia, rapaz, os romanos, os caras são crentes mesmo. Mas agora Paulo escreve uma carta a esses irmãos, dando, como a gente já comentou até então, segundo muitos autores da atualidade e até do passado, dizendo que Romanos é o maior tratado teológico da Bíblia, do Novo Testamento. E Paulo escreve esse tratado para quem? Claro que Romanos tem um valor eterno, mas o destinatário original da carta de Paulo aos Romanos são os irmãos, a igreja que está em Roma. E Paulo traz todo um tratado teológico para aqueles irmãos, para quê? Para abençoar a vida daqueles irmãos, para aqueles irmãos tomarem conhecimento da profundidade do Evangelho de Cristo, das implicações do que é ser crente em Cristo. Não é? Então, assim, a pergunta original que partia dessa discussão, na verdade, é o propósito de Paulo ter escrito. Não é? Então, acredito que a partir do propósito, a gente chega à conclusão em dizer que talvez, quem fundou? Porque Paulo ele não faz menção de nenhum outro apóstolo, ele mesmo diz, eu não iria construir em fundamento alheio. É porque, então, a ideia é que não teve nenhum apóstolo que fundou aquela igreja. A gente pode conjecturar, talvez, o pessoal lá que estava em Pentecostes. No 30 depois de Cristo. Romanos. Certamente estava lá, anuncia e sai já convertido ali na pregação de Pedro. Certamente algumas pessoas pregam o evangelho lá e surge uma igreja. Surge um povo servindo a Cristo. Não é? Então, Paulo não era indispensável. Deus tem formas tremendas de trabalhar e foge, às vezes, do controle. E interessante, por exemplo, o pastor Dias Lopes, ele coloca duas possibilidades vigentes, duas coisas que poderiam acontecer, que é essa que você acabou de falar,
dos convertidos no dia de Pentecostes pela pregação de Pedro, no ano 30 depois de Cristo, né, isso de acordo com Atos capítulo 2, versículo 10. E ele diz uma coisa interessante sobre Roma. Ele diz que Roma estava no maior centro judaico do mundo antigo. Não é? E ele diz, havia mais de 13 comunidades sinagogais da cidade e mantinham um contato intenso com Jerusalém. Né? Aí ele diz, as pessoas viajavam para lá e para cá, comerciantes, artesãos e também os peregrinos devotos, e confessando sua fé e dando origem a um movimento cristão muito, muito vivo, muito primitivo. E uma outra possibilidade que ele diz é a questão dos próprios convertidos de Paulo em cidades vizinhas de Roma, que Paulo passa por ali. Então, como Roma é o centro, então certamente muitas pessoas que se converteram a Paulo durante suas viagens missionárias poderiam sim ter ido para Roma e ter lá plantado a fé cristã. Né? E isso, talvez a gente tenha, corroborando talvez esse argumento do Lopes, a conclusão lá de Romanos. Paulo faz menção de algumas pessoas que estão lá que eram conhecidas de Paulo. Então, certamente poderia ser pessoas convertidas. Mas acerca do propósito, né? Eu acredito, Eliel, até levando em consideração o que você acabou de falar, que Roma era a capital do mundo da época. Exatamente. Ora, como é que a gente tem uma igreja lá em Roma, que é a capital do mundo, onde é um meio pelo qual pode-se atingir o mundo, e a igreja não ser teologicamente, doutrinariamente bem estruturada? Então, acredito que um dos propósitos de Paulo escrever a carta aos romanos, porque uma coisa é o propósito de Paulo ir para Roma. Paulo disse, eu vou para Roma, eu quero ir para aí. E por que Paulo queria ir para Roma? Por exemplo, Romanos capítulo 15, Paulo diz que, mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões, desejando a muito visitar-nos, capítulo 15, versículo 23, pense em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de lá passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado por vossos companheiros. Então Paulo está dizendo que quer ir para Roma. Mas ele quer ir para Roma, para de Roma fazer uma base estratégica, trampolim para atingir Espanha e outras partes do mundo. Certo. Então é o propósito de Paulo ir para Roma. Outra coisa é o propósito de Paulo escrever a carta aos irmãos da igreja de Roma. É diferente. Então, certamente Paulo escreve a carta primeiro para se apresentar. Eu sou Paulo, o evangelho que eu prego é esse aqui. É o Evangelho de Cristo. Então, é como se fosse a carta de visita de Paulo, cartão de visita de Paulo. Sou eu. Isso aí eu acredito nisso aqui. Segundo, eu acredito que o propósito é múltiplo. Vários propósitos. Segundo, seria instruir a igreja, tornar a igreja mais forte, mais firme doutrinariamente, mesmo porque a igreja estava no meio de muito assédio doutrinário e intelectual. Havia lá sinagogas, judaizantes, havia gnósticos, Havia todo tipo de havia filósofos, todo tipo de todo gente. tipo de gente. Né? E Paulo, ele prepara a igreja doutrinariamente, teologicamente, também a título até apologético. Paulo também escreve a carta, como o irmão disse aí, utilizando de um recurso literário chamado diátribes, né? Que era um método utilizado inclusive por alguns filósofos, onde fazia uma conversa, um diálogo imaginário, mas com o intuito de desmontar todo um sistema de pensamento contrário àquilo que o Evangelho pregava, no caso de Paulo. Não é? Então, Paulo, na verdade, ele faz esse diálogo imaginário no intuito de desconstruir um sistema de pensamento ou criticar, no objetivo de ganhar o indivíduo para a fé. Mas Paulo, ele desconstrói. Então, a carta também tem um propósito apologético, como também tem um propósito pastoral, de acolher, de aconselhar, de exortar, de encorajar os irmãos na caminhada cristã. Então, o propósito da carta de Paulo, ele é múltiplo, não é um único propósito. Ele tem propósitos múltiplos, até mesmo porque na carta de Paulo, Léo, a gente não vê tanta problemática como a gente vê, por exemplo, em Coríntios. Verdade. Quando Paulo escreve a Corinto para resolver problemas que estavam acontecendo na igreja. Não é o caso aqui. Paulo certamente escreve, certamente havia problemas, mas Paulo escreve mais para doutrinar, instruir os irmãos acerca de todo o conselho de Deus. É interessante, somente corroborando aquilo que você está falando, colocando aqui ainda mais um propósito, como você falou, que está dentro desses temas que você falou, os propósitos, que o Lopes fala da ideia do propósito de, primeiro, pedir oração. Paulo pede oração no capítulo 15 de Romanos, versículo 30 a 31, para que ele seja bem sucedido naquilo que ele faz. E ele coloca aqui um propósito interessante, que
você acabou de falar, de certa forma, um propósito apologético e também pastoral, que seria de fazer uma exposição detalhada do Evangelho. Né? E aí eu acho interessante que Dias Lopes fala aqui no livro, ele diz assim, Paulo escreve Romanos para repartir com a igreja da capital do império o significado do Evangelho. Aí ele diz, nessa carta ele discorre sobre a condição de ruína e perdição, tanto dos gentios como dos judeus. Né? Porque os judeus pensavam que não tinha esse problema. E Paulo diz, vocês têm um problema, que é o problema do pecado. E aí ele vai dizer, também mostra que a salvação é pela graça, não é pelas obras da lei. Independente das obras, tanto para os gentios como para os judeus. Isso funciona para os dois grupos. Aí ele cita aqui Charles Erdmann, que está dizendo que está correto em dizer que o Evangelho de Cristo, que a Epístola aos Romanos expõe, é a mais doce música jamais ouvida na terra. E ele diz, a mais poderosa mensagem proclamada entre os homens, o mais precioso tesouro confiado ao povo de Deus. Porque ele vai combater, ele vai expor de forma clara a questão da doutrina do que é o pecado, o que o pecado faz, e não faz diferença entre grupos de religiosos, de pessoas, ou de classe, ou de raça. Então, é um dos propósitos bastante interessantes. O John Murray, inclusive, ele diz lá no livro dele que a carta de Paulo aos Romanos é uma exposição em defesa do Evangelho. Em defesa do Evangelho. Paulo ele utiliza de vários recursos, ele vai falar várias doutrinas, mas o intuito de Paulo é defender o Evangelho que ele prega. É o Cristo morto, crucificado, ressurreto, e em Cristo está a nossa esperança. Ou seja, a nossa salvação é mediante Cristo. É mediante a justiça de Deus que se revelou na cruz, né? Que é o tema constante em Lutero. Né? Então, Lutero ele vai falar sobre a teologia da cruz. Então, todos os escritos de Martinho Lutero, reformador protestante, é dentro da teologia da cruz. Né? Inclusive, ontem, a gente está gravando isso num sábado. É verdade. E ontem foi a Páscoa. A Páscoa, correto. Comemorou a Paixão. E a gente estava olhando o pessoal carregando cruz. Todo mundo carregando uma cruz de mentirinha, né? Que é a cruz de Cristo tinha que carregar. O fato é que as pessoas gostam de ver o Cristo que levou a cruz, mas ninguém quer carregar uma cruz, né? Ninguém quer morrer feito Cristo morreu. É interessante. Então, eu acredito que, de certa forma, de forma introdutória, irmão Alexandre, eu acho que a exposição que fizemos aqui e as considerações das referências bíblicas e também das referências de livros para os irmãos que estão aí, vão começar a caminhar na carta de Paulo aos Romanos, que é profunda, que é tremenda. Acredito que a título de introdução nós atingimos um objetivo, né? Que é falar sobre a carta de Paulo aos Romanos de forma mais objetiva. O irmão Alexandre teria mais algum posicionamento a fazer? Sei que tem muitos, né? A gente passaria um dia. Ele vai passar um dia, mas acabaria da riquíssima carta que é Paulo escrevendo aos irmãos da igreja romana. Mas o último ponto da lição, eu acho que é interessante porque a gente fala muito da carta aos romanos, da questão literária, do propósito, da estruturação e etc., das doutrinas que serão tratadas. E não é interessante, né, a gente falar aqui, entrar nas doutrinas, porque ainda não, né? Está muito... As próximas lições a gente vai tratar, então a gente não seria... E essa é uma dica para os professores também, apenas pincelar essa... em sala de aula não tratar temas como graça, justificação pela fé e querer, né? Porque dá vontade. Dá vontade. Mas é a gente se segurar e falar só os objetivos e o propósito da carta e o valor da carta. Certo. Mas o terceiro ponto da lição, o autor, acredito, sabiamente ele coloca aqui, porque ele termina tendo um cunho prático também para a vida da gente, que ele vai falar do valor espiritual da carta de Paulo aos Romanos. Não é? Eu estava vendo o Franz Schaeffer, né, da L. Abri, ele vai dizer que, ele diz aqui, eu até escrevi, diz que até bem pouco tempo o livro de Romanos era estudado em escolas de direito nos Estados Unidos. É verdade, verdade. A fim de ensinar aos estudantes a arte de tecer argumentação. Então você vê, tremendo, dentro de uma né? faculdade de direito, o pessoal estudava a carta de Paulo aos Romanos Tremendo. para aprender a argumentar. E tão grande é a capacidade argumentativa de Paulo nesta carta. Porém, irmãos, eu acredito que o objetivo principal da igreja é estudar a carta de Paulo aos Romanos, não é somente para aprender a argumentar, para ficar fera em teologia. O camarada, por exemplo, Martinho Lutero, ele tinha a carta de Paulo aos Romanos decorada versículo por versículo. Porque ele era viciado em Romanos, né?
Lutero. Então, sei lá, até como desafio, né? Vamos lá, se deter, se aprofundar na carta de Paulo, mas acima de tudo com o intuito de se tornar um crente melhor. Né? Porque o valor espiritual, ele vai falar fundamentação doutrinária, aí principalmente considerada mais teológica, como a gente já disse, tem todas as outras cartas. Aí ele vai dizer que aqui Paulo vai trabalhar as doutrinas da eleição, da predestinação, da justificação, da glorificação e da herança eterna. Eu lembro uma vez que a gente estava falando sobre predestinação, aí o irmão disse assim, irmão, só eu ouvi essa palavra predestinação, o camarada acho que era um anticalvinista, hiperarminiano, e ele disse assim, irmão, só eu ouvi a palavra predestinação, eu já fico com raiva. Eu disse, irmão, então a gente vai ter que rasgar um bocado Que a Bíblia fala, páginas, principalmente de Romanos. Paulo fala sobre predestinação. Então é uma oportunidade ímpar de nós nos aprofundarmos e aprendermos essas doutrinas. que significa o Para termo, nos fundamentarmos doutrinariamente. Porque assim, a gente está tendo a oportunidade nesse trimestre de dar doutrinas profundas da Escritura que nos darão uma fundamentação doutrinária e apologética primeiro. Exato. Mas também a carta de Paulo aos Romanos, ela traz uma renovação espiritual. O autor diz aqui que não há dúvida de que a igreja de Roma, a quem a epístola romana foi endereçada, experimentou uma tremenda renovação espiritual mediante sua leitura, um avivamento. Porque está aqui descrito os evangelhos. É verdade. Martinho Lutero, que a gente falou, quando foi que ele conheceu Jesus? Foi lendo Romanos. Quando pegou o capítulo 1, versículo 17, O justo viverá de da fé em fé. fé, o viverá pela fé. O evangelho Mudou. mudou a vida dele tremendamente. Isso. Agostinho de Hipona, que era um inveterado bebarrão e prostituto. Romanos, capítulo, lendo Romanos, eu até anotei aqui, Romanos capítulo 13, versículo 13 e 14, Foi direto no coração dele. acabou assim, Com o pecado mostrando que dele, ele era um mostrando o pecador, pecado. miserável, desgraçado, e ele entrega a vida a Cristo naquele momento. Ele vai ao encontro E se de torna Cristo. um ícone, né, da igreja, Ele é um da terno. patrística. Ele é eterno, tanto um quanto o outro tornou-se um ícone, tanto dentro do patrício que é Agostinho, e Lutero era agostiniano, É verdade. né? E Lutero ele também torna-se um ícone da reforma protestante. Sim, sim. Né? Então, assim, eu até aconselho os irmãos a se deterem profundamente na carta aos Romanos, porque é isso que eu vou fazer. Né? Já reli, mas vou ler de novo, vou ler refletindo, meditando, e se possível, talvez até decorar, né? Todo Romano. Quem sabe, né? A gente segue Como aí fez Lutero, esse né? exemplo de Lutero, né? E se falar também na grande influência que tem na vida, teve também na vida de John Wesley, né? John Wesley, metodista. Metodista que se tornou um grande pregador e que transformou, né, no seu tempo, com a evangelização, com a mensagem evangélica. Assim, eu quero concluir as minhas palavras citando o João Calvino, né? O pessoal tem tanto medo do Calvino. Não, Calvino Mas tem muita coisa boa em Calvino. Tem. Calvino, ele escrevendo no comentário dele aos Romanos, que ele escreveu também um comentário aos Romanos, de Paulo aos Romanos, ele diz assim, que se atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a essa epístola, ao conteúdo desta epístola, ele diz, teremos uma porta aberta para todos os tesouros mais profundos das Escrituras. Coisa linda. Então, é tremendo isso aqui. Se entendermos, ele está dizendo o conteúdo de Romanos. Só de Romanos. Amigão, vai ter uma porta aberta, escancarada para você compreender todos os mais profundos tesouros das Escrituras. Então, irmãos, é uma oportunidade ímpar nós, esse trimestre, nos dedicarmos a estudar, pesquisar, se aprofundar, ler livros, vai na Bíblia, lê de novo, lê, relê, medita, reflete, come Bíblia, vai dormir pensando em Romanos. E com certeza, irmãos, vai ser bênção para a nossa vida nesse trimestre. Amém. Meus irmãos, nós ficamos por aqui com mais um EBD Spot, falando sobre a introdução da carta de Paulo aos Romanos. Espero que os irmãos tenham sido abençoados por esse canal de comunicação e da exposição que fizemos. Eu também quero fazer das minhas palavras as palavras de John Murray, quando ele diz que em Romanos, Paulo abre-se para observar a podridão da depravação humana. E ele pergunta, por quê? Perguntamos. É sobre essa degradação que vem a justiça de Deus. Eu acho lindo isso. Ele diz, e a glória do Evangelho é que neste se manifestou a justiça de Deus. E que atende a toda a necessidade do nosso pecado nas camadas mais profundas da iniquidade e da miséria. E ele termina dizendo, somente um Deus
justo pode estar à altura da nossa necessidade nossa necessidade desesperadora e fazer do Evangelho o poder de Deus para a salvação. Então, glória ao nome de Jesus, que através de Cristo, da justiça de Cristo, nos salvou por intermédio dele, por meio da fé. Amém? Que Deus em Cristo possa estar abençoando os irmãos e até a próxima lição, se Deus assim nos permitir. Acho que a introdução foi boa, não. A gente fica imaginando, né? Mas depois a gente Não começa é porque a gente já tem na mente, entendeu? Às vezes eu prefiro fazer assim de que... estudar. Porque a gente fica às vezes muito temático, Fica fica pensando muito metódico, entendeu? Eu tô aqui sim. Gravar, sim. Então fechou, me liguei aqui.